Olá, boa noite, tudo bem? Acho que já estamos ao vivo aqui. Bom, então eu sou a professora Tiane Quadros, da Expressare. Hoje, então, nós estamos aqui para mais uma das nossas lives para professores. As nossas lives são direcionadas a metodologias de ensino de línguas. Chegando a Ingrid, dá um oizinho aqui. Boa noite, tudo bem? Estou me apresentando aqui então, Ingrid, eu sou a professora Tiane da Expressare, estou aguardando a professora Márcia. Então hoje a gente vai fazer mais uma das nossas lives sobre metodologia de ensino de línguas para crianças. Na Expressare nós trabalhamos com aulas de inglês e francês para todas as idades e também fazemos trabalhos de formação de professores, eventos, workshops, coisas relacionadas a questões do ensino, envolvendo também artes e literatura, que são as nossas áreas de formação. Então, estamos aqui aguardando a professora Márcia para a gente começar nossa conversa de hoje. Que bom, fico feliz de ver vocês aqui. E a Márcia já está chegando. Vamos ver. Aqui. Sim, nós tivemos a mesa redonda e foi muito legal. A gente gostou muito de ter feito a mesa redonda. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite. Estava iniciando então a conversa aqui. Eu estou com duas professoras muito queridas, né, que já participaram do nosso evento, a Ingrid e a Su. Então, eu estava contando, né, um pouquinho da Expressare, nosso trabalho com ensino de inglês e francês, e também os nossos trabalhos com formação de professores. Né? Nós gostamos muito de trabalhar com as questões de metodologia. E então, hoje a gente está aqui para falar sobre storytelling e sobre um livro muito legal, né, que a gente descobriu essa semana. Então, eu vou deixar a Márcia se apresentar e aí depois comento um pouquinho sobre o livro. Tudo bem? Eu sou a Márcia Donadel, eu sou professora de inglês. Nesse momento, a gente está falando sobre educação infantil e ensino de línguas. E eu sou atriz de teatro e com um doutorado em artes cênicas. Então, nosso trabalho faz essas pontes entre essas diferentes áreas, as áreas da Tiane e também de ensino de línguas e literatura, e as minhas áreas que são ensino de línguas e o teatro. Então, nisso, o storytelling é algo que me toca muito, porque são pontos de contato entre as artes cênicas e o ensino de línguas. E tendo um livro o Ingrid, tendo um livro como base, a gente consegue ter uma boa ideia dessa intersecção. Então, acho que eu já vou passar para a Tiane para apresentar o livro que a gente está tomando como base hoje. E em seguida a gente fala mais sobre como essas pontes são feitas e algumas funções do storytelling para o ensino de línguas, especialmente nessa faixa etária da educação infantil. Exatamente. Bom, então, como nas nossas outras lives, né, nós normalmente temos um tema, algum material que a gente apresenta e alguma questão importante, né, que a gente acha necessária que se desenvolva em uma aula, né, uma questão sobre ensino de línguas. Então, hoje a gente trouxe esse livro chamado Era uma Vez um Gato Xadrez. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque eu tô com a versão em PDF, tá? Eu tô com ele no tablet. Ele é da autora Bia Vilela, publicado pela Scala Editorial. E aí depois a gente vai deixar a referência direitinho do livro, tá? Então eu vou começar contando a história para vocês, porque ela não é muito longa, e aí depois a gente vai conseguir conversar um pouco melhor sobre as ideias a partir da história. Tá? Então, aqui a capa, né? A gente gosta muito de explorar as ilustrações com as crianças, né? Por causa das cores, os desenhos, tudo é muito atrativo, né? Então, a gente tem aqui Era uma Vez um Gato Xadrez.
caiu da janela e foi só uma vez. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Dá pra ver. Tá? A imagem não fica tão boa. Mas dá pra ver. Mas então a gente vai perceber que tem as rimas, né? Então cada página vai ter uma rima. Aí a gente tem as cores dos gatinhos. Aqui vai ser o azul. Então, era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Depois temos o gato vermelho. Então, o vermelho. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Bu! Tá ele aí. Aí depois temos o gato amarelo. Não sei se vocês vão enxergar ele amarelo. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Depois vem o gatinho verde. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. E depois vem o colorido. Olha só que colorido. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. E em seguida temos o gato laranja. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Depois vem o gatinho marrom. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ronron. Um coraçãozinho. E aí depois vem o gatinho rosa. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Dá pra ver ele aqui. E depois vem o gato preto. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. E depois vem o gatinho branco. Era uma vez um gato branco e era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. E aí aqui no final a gente tem as informações da autora, né, que é a Bia Vilela. Ela tem algumas outras publicações também de literatura infantil. Tem a formação em design e também a escritora. Então ela gosta muito de explorar as ilustrações, né? Eu achei interessante que ela explora essas duas áreas, né? Os desenhos e também a parte escrita, porque tudo é a história, né? A ilustração, ela também conta a história. A imagem é um texto, né? A imagem faz parte daquela mensagem que a gente está tentando passar, né? Então, tudo é muito interessante de ser explorado no livro, né? Até aqui, ó, eu gosto de mostrar essa parte porque tem ali algumas indicações. Claro que normalmente a nossa tendência é pensar em trabalhar com um livro numa aula de português, numa aula de literatura, né? Mas nesse caso a gente está puxando para o lado do ensino de línguas, explorando o vocabulário, né? Vocês podem perceber que a gente pode explorar muito o vocabulário das cores, né? Que é o vocabulário mais evidente que a gente tem aqui. Mas aí também tem outros temas das coleções, dos livros dela, que tem aqui, por exemplo, família, números, opostos, sensações, emoções. Então são dicas, assim, né, de questões de vocabulário que a gente pode explorar em língua estrangeira. E além do vocabulário, claro, a gente vai explorando as outras questões da narrativa, né, da interpretação, quanto a gente pode usar a criatividade com as crianças, né, para criar outra história a partir dessa história. E aí a Márcia vai falar um pouquinho, então, do storytelling. Como a Ingrid está falando aqui para nós, as cores também evidentes, os sentimentos também evidentes também nessa história. O que tem de interessante que o livrinho já nos dá é que em determinadas páginas tem só a carinha do gatinho e o restante está em branco. Encontra uma dessas páginas, Tiane, para mostrar para nós. Então ali a gente já passa para uma outra atividade.
Ele está nos sugerindo, aí, por exemplo, Aqui tem um branco, não dá para gatinho ter também branco. branco. Vou botar Claro, ele outra cor. pode desenhar o próprio gato das cores que o gato está usando aí, ó. Tem só a carinha do gato azul, eu acho que é o azul. Então o restante do gato já está nos dando, ou poderia, a gente pode criar, então, outras atividades com base nisso. Até não temos esse material escrito, por exemplo. Se a gente olhar a imagem, é possível a gente fazer, ele é bem geométrico. Se a gente fizer e oferecer essa página para as crianças, como é que eles vão resolver o restante? Eles podem criar o restante do gato. Então, a gente tem outras coisas que pode acontecer. Quanto ao storytelling, a gente vai... esse livro é muito interessante porque ele não tem uma linha de história que une todos os gatos, certo? Mas cada gato que é apresentado, isso, vocabulário sobre animais, diversidade, exatamente, tem muitas outras coisas. Cada gato passa por uma narrativa. Se a gente for pensar, era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Então, por exemplo, eu não tenho essa tradução para o inglês. Talvez para nós, professoras, não seja a grande sacada traduzir esse livro exatamente. Mas como é que eu posso criar essa narrativa utilizando o vocabulário que eu estiver estudando? Isso é storytelling. Então, o que é uma história? Ela é um cenário, algo que se dá. Por exemplo, eu tenho o gato azul. Quais outras características ele tem e onde ele está? Essa é a primeira etapa de um storytelling, criar o cenário. Qual a segunda etapa? Um momento de tensão, um conflito. Nesse caso, ele levou um susto. O que aconteceu? Como foi esse susto? Como é o susto? Como é que se a gente fosse o gatinho e levasse um susto, como seria? Então eu estou passando para a brincadeira. Eu tenho uma história que eu posso brincar. Como é que vai ser esse susto? Vamos criar esse susto, o gatinho levando um susto? Podemos nos transformar no gatinho, podemos encontrar sei lá, alguma coisa que nos assuste, um bicho maior. A professora pode fazer esse personagem que vai assustar todos os gatinhos da turma. Eles se assustam e fogem. Então nós temos ações. E aí o storytelling passa do livro para a brincadeira. Então nós podemos criar qual é a sequência de vocabulários que nós vamos usar nessa história que vai ser brincada. E ela vai ser o código para o uso em sala de aula. Então, nós temos a sacada de um storytelling. Para cada quadro, nós podemos escolher um tipo. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Temos um cenário, ações, reações, perfeito, ações, reações e interjeições. Cada quadro, cada cor de gato está nos dando uma narrativa inteira, em inglês, exatamente. Ela nos dá uma história inteira. Então, nós temos aqui cada página podendo explorar na vivência da sala de aula, com vocabulários específicos. Então, só esse livro já nos dá várias aulas de storytelling, porque nós podemos passar pela etapa de fala, nós vamos falar o que é o nosso entendimento da história, dar o contato com a história em inglês, nós vamos mostrar e pintar, em que a gente vai se engajar de uma forma artística, visual, sensorial, com os lápis e canetas, enfim. Vai ver, trabalhar o visual e em seguida brincar. Nós podemos brincar essa história. E essa narrativa pode criar outras. Os gatinhos se encontram, temos... A imagem da Márcia travou um pouquinho. Agora voltou. Desculpa, Voltou. não sei o que aconteceu aqui, mas eu voltei. Então, a gente tem uma ampla gama de materiais que nós podemos criar e evoluir, desenvolver a partir desse livro. Então, por quê? Porque o storytelling, ele nos aproxima, ele tem um propósito. O propósito claro da história, ele se ramifica com aquilo que nós podemos criar e desenvolver em sala de aula. Ele pode ter uma ênfase mais verbal, pode ter uma ênfase mais visual. Ele se desdobra em ações. Então, são essas
as capacidades que a gente pode desenvolver a partir de um livro. E a conexão com a arte teatral é essa, é a de trazer para a vida, trazer para a vivência. Então, como é que se a gente for pensar friamente, como se adapta uma peça teatral? Uma peça teatral é uma obra literária, muitas vezes. Às vezes ela não é criada corporalmente ainda. Às vezes sim, mas muitas vezes não. E essa trajetória é a trajetória do ator, do artista, do diretor. E isso pode ser uma conexão conosco em sala de aula. Como é que essa adaptação é feita? Nós temos essa liberdade. Uhum. E a Sil está Nós sempre falando gostamos muito de fazer... em sala de aula, isso tem muitas coisas que podem ser trazidas, podem ser exploradas, que são infinitas. E tudo isso a partir de um livro, né? Então essas são, além de ter uma lição, que pode ser uma lição de vida, que uma história pode nos trazer, ela tem essas outras diferentes possibilidades que uma narrativa nos oferece. Então, eu acho que essa é a grande questão. Por isso, nossa metodologia busca muito a exploração da literatura e do trazer à vida essa história, porque são incalculáveis os ganhos. E especialmente nessa faixa etária em que o material é muito escasso, usar um livro em português pode nos auxiliar nessa trajetória. Então, a gente não precisa ir muito longe. Às vezes, buscando na internet, a gente já consegue, mesmo que não tenha acesso ao livro como um todo, tem uma seção do livro ou algumas páginas, a gente já consegue desdobrar numa aula. E isso para nós que temos pouco tempo e existe pouco dinheiro investido nas escolas, às vezes na nossa área. Então, a gente precisa ter opções. E eu acho que é um pouco por aí que a gente vai, né? Não sei, Tiane, o que você A gente de gosta dizer? muito... Eu ia comentar que a gente gosta muito de explorar a contação de histórias, né? Em função de todas essas oportunidades que ela nos proporciona, né? Para direcionar nossas aulas. Como a Ingrid estava dizendo até, dá mais de uma aula, né? A gente consegue desdobrar a história em várias outras aulas e vários outros temas que podem ser trabalhados a partir disso. E tem a questão também do envolvimento do leitor, né? Acho que o leitor, ou no caso, né, mesmo ouvindo a história, né, o ouvinte da história, ele vai se identificar com a narrativa de alguma forma, né? A gente sempre fala isso nas nossas lives, né? Que tem essa questão do papel da literatura, né? Tem essa formação em letras, literatura, então a gente sempre leva em conta essa identificação do leitor, né? E o professor, como primeiro leitor, né, de um material que ele vai usar em sala de aula, ele tem essa oportunidade de filtrar, né, esses conteúdos, de ver o que ele vai trabalhar como prioridade, né? Acho que essa que é a parte interessante do trabalho do professor, que é conseguir escolher os temas a partir de um material, né? A gente sempre fala, né, que a gente vem aqui dar uma sugestão de um ponto de partida para a criação de uma aula, né? Que o livro ele pode ser o início, né, de um grande trabalho com vocabulário em inglês, em francês, em outras línguas. E a partir desse livro podem ser criadas outras histórias com as crianças, ou podem ser trazidos outros livros, né? A gente sugere um livro que, se o professor tiver a oportunidade de conhecer e acessar, é maravilhoso, né? Porque aí a gente consegue compartilhar algo que a gente conheceu e gostou. E se o professor não conseguir entrar em contato com esse livro que a gente está mostrando aqui, ele também sabe que pode buscar a partir dos materiais que encontrar na biblioteca da sua escola, ou que conseguir na sua casa, enfim, né, que a gente sempre tem chances de fazer alguma adaptação, né, que eu acho que isso que é o mais importante, porque é muito exigido do professor a criatividade, né, o tempo todo a gente precisa usar a criatividade, adaptar os materiais que a gente tem,
Então, a gente, muitas vezes, na língua estrangeira, a gente pensa que tem que ter o material, né? Ah, não tenho material em inglês, não tenho o material que eu preciso. Então, adaptar o material em português pode ser uma boa solução, né? E muitas vezes a gente explorar essa questão de como é que eu consigo contar a história para o meu aluno, né? Às vezes o professor não se identifica com a questão, ah, será que eu sei contar uma história? Mas a partir das suas identificações, né, daquilo que se sente mais à vontade, ele pode contar essa história e até pedir ajuda das crianças, enfim. A Tenho Ingrid está contando trabalhado aqui um com projeto as. que ela faz. Contar uma história faz bem a memória. É isso mesmo, Isso. faz bem. É muito legal. Tem material na internet, né, que muitas vezes a gente pode explorar também e adapta a minha realidade. É isso aí. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, se propondo a fazer nessas lives, inclusive, é fazer quase uma curadoria, né? Então, quais são. Às vezes a gente não tem ideia qual seria o livro que seria interessante, isso exige muita pesquisa, às vezes. Não é qualquer coisa que consegue nos instigar a ter várias aulas ou vários conteúdos podem ser adaptados ou explorados com aquele livro. Eu acho que a gente trazendo alguns livrinhos aqui e dando dicas ou ideias de como a gente faria para adaptar, para trazer, para multiplicar o material em sala de aula, eu acho que é uma função, uma discussão interessante também. Se vocês tiverem algumas outras sugestões ou histórias para contar, deixem aí nos comentários, porque eu acho que essa é a riqueza e a grande troca. Como a gente vai economizar tempo a partir dessas trocas? Como a gente vai ir direto ao assunto e buscar o que realmente tem efeito, o que alguém já testou. Então, acho que é um pouco isso que é o que vai nos dando um apoio mútuo nessa caminhada, né? Tão exigida, que exige tanto de nós. Acho que agora a gente tem tido tanta oportunidade de ver, né, aqui no Instagram mesmo, o trabalho de tantos professores, né, a criatividade que eles têm em desenvolver materiais e o quanto isso nos auxilia, né, uns aos outros, assim, porque não se trata de competição, né, entre profissionais. Eu acho que a riqueza de tudo é a gente conseguir conhecer o trabalho dos outros professores e também contribuir. E agora a internet tem nos ajudado muito em relação a isso, né? A gente tem feito essas lives nesse momento em que a gente está com muitos trabalhos online, né? E foi fantástico também fazer esse evento com as professoras para a gente trocar uma ideia. Muitas vezes a gente não tem outro professor para conversar, né? O trabalho acaba sendo mais solitário. O professor da língua estrangeira, às vezes ele é o único da escola, né? Não tem o outro professor ali. Então, é legal que a gente tenha essas oportunidades, né? Para trocar uma ideia. Isso mesmo. Então, fica a Acho dica que do livro de hoje, acho que por hoje é né? isso. Então, resumindo, Deixa eu nós mostrar trabalhamos ele. com Era uma Vez um Gato Xadrez, da Bia Vilela, e a gente trabalhou algumas dicas de como fazer as adaptações desse livro para aulas de idiomas, especialmente para crianças pequenas, buscando, buscando linhas de pensamento sobre storytelling, como contar uma história pode se tornar algo que nos dá vários materiais. Aqui tá a Como o capinha material pode dele. se multiplicar se a gente buscar algumas técnicas de storytelling, como desenvolver a questão visual, a questão verbal e a questão sinestésica, que é trazer o livro para a brincadeira. E sempre pensando em criar um cenário, um conflito, que vai ser a ação, por exemplo, o susto do gato, e uma conclusão, como é que isso se conclui. Então, são essas as técnicas de storytelling que a gente exemplificou com essa linda obra da Bia Vilela, para poder dar mais opções de trabalho com o idioma.
E lembrando sempre que a gente pode explorar também os trabalhos manuais com as crianças, né? Recortar, criar gatinhos, fazer cartazes, essas coisas, né, que as crianças adoram fazer. Explorar bastante cores, né, com tintas e canetinhas, enfim. Todo o material que a gente puder explorar com as crianças é sempre interessante. Então a gente agradece a participação de vocês por hoje, né? Voltaremos com mais algumas ideias semana que vem. E se alguém der aula de livros e tiver alguma coisa para nos contar, quiser mandar mensagem no direct ou deixar um comentário aqui, a gente fica muito feliz em também saber um pouco mais do trabalho de vocês. Certo? Agradeço Obrigada, também. Márcia. Obrigada, Tiane. Poderia sugerir também com que eles Um jogo tivessem de contato com o xadrez. jogo de xadrez. É verdade. Ah, que pena, ficou sem som. Às vezes dá algumas falhas nas nossas lives aqui, nossa conexão, às vezes dá um probleminha. Mas vai ficar Mas gravado. espero que em geral, né, vocês tenham conseguido pegar a ideia. E vai ficar gravado, né, para quem quiser rever ou para quem quiser assistir depois. Isso, boa Meninas, sugestão. foi um prazer ter vocês novamente conosco aqui. E vamos mantendo contato. Boa noite a todos, então. Boa Obrigada. noite. Obrigada.